Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do ZIL, seção 2.5, exercício número 4. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 10, resolva a equação diferencial dada por meio de uma substituição apropriada. Y dx igual a 2x mais y dy. Bom, temos uma equação diferencial aí, né? Do tipo m de xy, que multiplica um dx, aí mais uma função n de xy, que multiplica um dy, isso igual a zero. E temos que essa equação diferencial, ela é homogênea, tá? Por que ela é homogênea? Porque a função m de xy é homogênea, né? Nesse caso, a função m de xy seria aí o y, e a função n de x e y, que seria isso aqui, essa função aqui do outro lado negativa, né? Passando para cá, tem que ficar igual a zero. A função n de xy também é homogênea. E vão apresentar o mesmo grau. Ah, o que significa ser homogênea? É quando eu pego a função e aplico aí a condição de um parâmetro multiplicador na variável, ou seja, vou aplicar um tx e um ty. Então, verificando que a função m é homogênea, a função m é y. Então, no lugar do y, eu coloco ty. Ou seja, eu tenho t, y é a própria função m. Então, é t que multiplica a função original m de xy. T elevado a 1 é o grau aí da função homogênea. E verificando a função n de tx, n de ty, vai ser, joga para lá o menos, né? Menos 2, que multiplica onde era o x, eu vou escrever tx, mais onde era o y, eu vou escrever ty, tá? Então, isso vai ser igual, colocando aqui o t em evidência, né? Que está nos dois termos, fica t, que multiplica menos 2, aí, que multiplica x mais y. Essa função aqui é o que eu volto a ter o t vezes o n de xy, e o t na primeira potência. Então, a equação diferencial é dada como homogênea, por quê? Porque o grau aqui é 1 e o grau aqui é 1. São duas funções homogêneas de grau igual. Portanto, é uma equação diferencial homogênea. Então, para fazer a resolução, a gente vai ter aí a substituição, tá? Quais são as substituições possíveis? Eu posso substituir o y por sendo aí um u vezes x, ou eu posso substituir o x como sendo um v aí vezes o y. Qual a substituição eu utilizo? Vamos lá. Quando eu tenho a função m e a função n, quando eu tiver a função m de xy mais simples, ou seja, que acompanha o dx, eu vou utilizar essa substituição. Quando eu tiver a função n aí mais simples, eu vou utilizar essa substituição, tá? Ah, mas eu posso usar essa ou essa, tanto faz a que você utilizar. Dependendo de saber analisar qual utilizar, vai ficar mais fácil aí as integrais na hora da resolução. Então, eu vou utilizar essa substituição. Por quê? Porque a minha função m, ela é mais simples do que a função n. Então, aplicando essa substituição, eu preciso trocar o diferencial. Então, eu vou derivar dos dois lados. Derivo o x aqui da dx. Aqui é produto, então, deriva a primeira, copia a segunda. Então, copiei o y, derivei a primeira, que é o v, dv. Mais, copia a primeira, que é o v, e deriva a segunda, que é o y, dy. Então, aplicando lá a minha substituição, eu vou ter o y permanece, né, variável. Onde é o dx, eu vou trocar por y, aí dv mais v dy. Posso deixar ali com a condição de igualdade, não vai mudar em nada na minha resolução. 2 vezes ali onde era o x, né, eu vou trocar por vy mais o y vezes o dy, mantém, tá? Então,
o que eu tenho aqui? Eu tenho dv e tenho dy. Então, eu vou fazer a distributiva aqui desses dois termos, vai ficar y² dv, e esse termo aqui fica mais y vezes v dy, igual. Aqui eu tenho y nos dois termos, posso pôr em evidência. Então, fica 2, aí fica v mais 1 vezes y dy, tá? Aí, o que eu tenho? Esse termo aqui, que tem dy, vai para o outro lado. Então, fica y² dv igual. Aqui, o termo do y e o dy, eu já tenho ali em evidência. E aqui eu posso distribuir esse 2. Então, vai ficar 2v mais 2. E esse termo do v aqui, ó, vai passar, como está positivo, vai passar para lá negativo. Menos v. Eu vou deixar ele dentro do parênteses, por quê? Porque o y e o dy já está em evidência. Y, dy. Então, a gente vai ter y² dv igual 2v com menos v, v mais 2, aí que multiplica y dy. O y está multiplicando dos dois lados, então eu posso simplificar esse y, que passa dividindo para cá, com um quadrado. Então, separando as variáveis, agora ficou a dv aqui, e aqui ficou v, que multiplica dy. Então, eu vou separar, vai escrever dv dividido por v aí, mais 2, tá? Passou aí dividindo, igual a dy, e o y que estava multiplicando, passou dividindo. Agora eu aplico aí integral dos dois lados. As duas condições aqui é função do primeiro grau. Quando eu tenho integral de um dx sobre um ax mais b, que é a equação do primeiro grau, a integral é o ln do módulo da função do primeiro grau, ax mais b, dividido pelo valor que acompanha o x, a, mais uma constante. Então, aplicando essa regra aqui, a gente vai ter o ln da função do primeiro grau, que é v mais 2, dividido pelo valor que acompanha o v. Nesse caso, o valor que acompanha o v é 1, então não preciso colocar. Isso é igual, aqui também é função do primeiro grau, né? A integral de dy sobre y vai dar o ln do módulo de y, mais uma constante. Aí integramos, né? Temos resultado, só que está em função de v. A substituição que a gente fez, a gente pode voltar, escrever aqui, né? O v, isolando ele, vai ser o x sobre o y. Então, a gente tem aí que é o ln do módulo, onde era v, fica x sobre y, mais 2, igual a ln do módulo de y, mais constante. Então, aqui a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum, fica o ln, aí y, aí dividido por y dá 1, vezes x mais x, dividido por 1 dá y, vezes 2, 2y. Tudo isso é igual ao ln do módulo de y, mais aí constante, tá? Então, aqui eu posso agora, para tirar o ln, aplicar a exponencial dos dois lados, né? Então, eu aplico exponencial elevado aqui a função ln, x mais 2y sobre y. Aí, aqui vai ficar igual a exponencial ln de y mais constante. Aqui eu tenho função de cancelamento e cancela com ln, sobra só o que está dentro, x mais 2y sobre y. Aqui igual, aqui é a mesma base, então eu posso escrever, ó, aqui está somando os expoentes, então eu posso escrever como a mesma base, e elevado a ln de y vezes o e elevado a constante. E elevado a constante é uma nova constante, que eu posso chamar de constante 1 ou deixar como c mesmo. E aqui a função de cancelamento, e cancela. Então, a gente tem x mais 2y sobre y igual. Cancelou, sobrou só y, que multiplica a constante c1. Passando esse y multiplicando, a gente tem aí que é x mais 2y igual a y² vezes c1. Esse é o resultado da equação diferencial. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!